Ok, vamos agora para as questões discursivas. A questão 6. Leia com atenção os passos da sequência didática abaixo. Então, isso é bem parecido com o que a gente vem fazendo nos fóruns. 1. O professor explica a teoria sobre oxidação. Depois, os alunos analisam vários exemplos de oxidação no cotidiano. Depois, os alunos leem textos sobre oxidação. Por fim, a atividade de experimentação da palha de aço deixada exposta na água e no ar. Então, isso foi o que o professor fez. Analise essa sequência e, primeira coisa, avalie a sequência quanto ao desenvolvimento de habilidades. Então, quando a gente falar de analisar quanto ao desenvolvimento de habilidades, não diga uma habilidade ou duas habilidades. Pense assim, defenda da maneira possível. Vamos lá. Uma sequência desse tipo favorece a habilidade de observação? Não, porque quando ele faz o experimento, que é lá no final, no quarto passo, o estudante já sabe tudo. Já das aulas. Depois, de fazer perguntas e a habilidade de buscar respostas? Não, porque o professor já entra explicando tudo. Então, que pergunta vai ter? Que respostas vai ter se ele já está trazendo as respostas? A formação leitora, a habilidade de leitura. Tá? Não, porque o primeiro professor já explicou tudo. Quando os alunos leem, já é um texto sobre algo que já foi mais do que falado. Então, não é uma leitura desafiadora, não favorece o desenvolvimento de habilidade leitora. Aí a gente tem problemas também com o desenvolvimento da escrita, com o desenvolvimento da capacidade de síntese, a habilidade de fazer comparações, a habilidade, né, de fazer diferenciações, uma série de habilidades que não entram aí. Então, pense numa quantidade boa de habilidades para defender bem a sua resposta, tudo bem? Depois, vamos propor aqui, propõe uma nova sequência, aproveitando os 4 passos. Então, esses 4 passos vão ficar. Você reorganiza, você muda eles de lugar. E você insere perguntas para a classe antes de alguns dos passos. Então, vamos lá. O primeiro passo teria que ser esse quarto, atividade de experimentação da palha de aço deixada exposta à água e ar. Então, esse vai ser o desafio em forma de experimentação. Depois dele tem que vir uma pergunta, já que apareceria a pergunta. Então, a pergunta é como acontece. A gente tem que saber como acontece, os alunos vão escrever e desenhar sobre isso. Depois vem a fase 2. Os alunos analisam vários exemplos. Não, desculpa. Depois vem a fase 3. Os alunos leem sobre oxidação. Então, é 4, a pergunta como e antes da pergunta como, por quê? E antes dos alunos lerem sobre oxidação, antes do 3, pergunta por quê. Então, é 4. Pergunta como, para explorar a descrição. Pergunta por quê, para explorar a explicação. E aí, para responder a explicação, tem 3. Os alunos leem textos sobre oxidação. Depois de 3, é 1. Agora sim que o professor explica a teoria da oxidação, porque os alunos já leram. E, por fim, os alunos analisam vários exemplos de oxidação no cotidiano, que isso se chama generalização. É quando os alunos vão tentar aplicar o conhecimento da teoria para outros exemplos. Eles não vão ficar só no exemplo da palha de aço deixada na água, que é o exemplo que foi usado na sala. Eles vão tentar aplicar o conhecimento para outros exemplos. Então, isso é bem parecido com o que a gente fez. A gente identificou as habilidades nos fóruns também, as habilidades que não estavam bem trabalhadas, e reorganizou a sequência didática do professor. Aqui, a questão 7 é um pouco diferente. Aqui o que ele vai dizer? A peça controle está aqui embalada com luvas, a peça clean hands está embalada com mãos muito limpas e a peça dirty hands está embalada com mãos sujas. E o que é que ele quer? Ao trabalhar os micro-organismos, enfocamos a ação das bactérias e fungos na decomposição dos materiais. Uma professora realizou uma atividade de experimentação. A peça de controle foi embalada com a professora usando luvas. A fatia limpa foi guardada depois de lavar bem as mãos. E a fatia suja foi guardada depois de passar pela mão de cada aluno. Com o passar do tempo, a fatia suja começou a apodrecer, ficando verde e mofada. Em comparação com as outras fatias, essa estava muito pior. A professora explicou que as crianças aprendem melhor assim, quando conseguem enxergar de verdade o que é ensinado. O bacana desse experimento é que depois de ver as fotos, muito marmanjo vai começar a lavar as mãos antes de comer também. Identifique a descrição do fenômeno. Descrever fenômeno. Qual é a parte que descreve o fenômeno? Em verde. Muita gente se atrapalha e pensa que descrever fenômeno é isso. A peça foi embalada tal, a professora fez isso. Nada disso é descrever o fenômeno. Isso é contar como o experimento foi feito. Descrever o fenômeno, repara, é você dizer como era antes e como é que ficou depois. O que é que você observou? O que é que eu olhei? O que é que eu vi disso aqui? O que é que eu estou vendo aqui nessa figura?
dúvida. Eu vi que, olha aqui, com o passar do tempo, a fatia suja começou a apodrecer, ficando verde e mofada. Em comparação com essas outras fatias, ela estava muito pior. Isso é uma descrição de fenômeno. Isso é a observação que o aluno faz transformada numa descrição. Duas habilidades: observar fenômeno, descrever o observado. Agora, identifica a explicação do fenômeno. Tem gente que, só porque tem escrito isso aqui, ó, o professor explicou que crianças aprendem melhor assim, acha que a explicação é isso. Não, a professora está falando que as crianças aprendem melhor com aula em que tem práticas. Mas a explicação é o quê? O que é que explica? Qual o porquê de, com o passar do tempo, a fatia começa a apodrecer e ficar verde e mofada? Ah, o que explica isso, vamos botar aqui em amarelo, é porque a ação das bactérias e fungos na decomposição dos materiais. Então, é porque bactérias e fungos decompõem os materiais. Então, olha a diferença. Descrição é o que você vê, está aqui em verde. Com o passar do tempo, ficou mofada e amarelada e esverdeada. E explicação é por que fica mofada. Fica mofada por causa da ação de bactérias e fungos na decomposição dos materiais. Então, olha que interessante essa. Você vai buscar a descrição e a explicação. Agora, por último, se a professora pedir que os alunos analisem a decomposição de cadáveres no cemitério, que discurso estará mobilizando? Então, olha bem, o que é a decomposição dos cadáveres no cemitério? É também a ação das bactérias e fungos na decomposição dos materiais, ou seja, é a mesma teoria da aula, só que a teoria da aula está com um exemplo diferente. E aí me ajudem. Quando a teoria está com um exemplo diferente, quando a gente tira a teoria do contexto e joga num novo contexto, a gente chama esse raciocínio de generalização. Então, quando a professora te oferece novos contextos para aplicação da mesma teoria, isso a gente chama de generalização. Certo? A gente ainda tem duas questões. Aqui não, tem uma questão, que é uma questão que eu vou deixar para que vocês façam no fórum. Tá certo? Então, muito obrigado, valeu!